Abramos nossas Bíblias para Colossenses, capítulo de número 3. Eu vou ler do versículo 12 ao 17 mais uma vez. Relermos Colossenses, capítulo de número 3. Amém? Paulo, falando aos irmãos de Colossenses, ele diz no capítulo 3, versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma pequeníssima oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Senhor Jesus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos como Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, onde viemos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, viemos ter comunhão uns com os outros, viemos para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra e viemos para compartilhar as bênçãos, viemos para compartilhar os pedidos uns para com os outros e viemos clamar pelo Teu bendito e soberano nome. Ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra de tal maneira que saiamos todos nós edificados, transformados e praticante da Tua palavra, pois essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Queira se assentar-se. Então, irmãos, deixa aqui me fazer a nossa recapitulação, com o propósito de nós lembrarmos aquilo que nós estamos estudando, onde nós temos aí um tema central, que é evidência da verdadeira santificação. Quando Paulo, ele nos diz aqui no versículo de número 12, que nós precisamos nos revestir, pois nós somos ainda eleitos de Deus. E dentro desse tema, para nós evidenciarmos essa grande santificação, nós temos aí 3 subtemas. Nós já meditamos em 2, estamos no último, qual nós iremos acabar hoje. Mas o primeiro subtema diz que a santificação, ela está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. A partir do versículo 12, Paulo traz para nós essas bênçãos de Deus, quando ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, é uma bênção. Ser amado por Deus também é uma bênção. Termos misericórdia,
sermos bondosos, sermos humildes, termos mansidão, longanimidade, precisamos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e assim como Cristo nos perdoou. O segundo subtema vai nos dizer que a santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciada por Deus, que está também do versículo 12 ao versículo de número 14, onde Paulo vai dizer no versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o terceiro subtema, a santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos ordenados por Deus, que é o que nós estamos estudando, o qual Paulo vai dizer que essa palavra ela tem que habitar nos nossos corações. Então, quarta-feira passada, nós destacamos aí para os irmãos alguns recursos poderosos de Deus que vai nos levar, que vai nos conduzir à santificação. E primeiro nós aprendemos que quando a palavra de Deus ela habita nos nossos corações, Paulo vai dizer que nós temos a paz de Cristo. Quando ele vai dizer, seja a paz de Cristo. E também nós aprendemos, em segundo, que a palavra de Deus, o qual Paulo vai dizer no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então nós destacamos aqui alguns aspectos que quando essa palavra ela habita nos nossos corações, o que vai acontecer conosco? Aí nós temos aqui alguns aspectos. Deixa eu ler aqui no meu, que ali não estou conseguindo ler. Primeiro, quando essa palavra de Deus ela habita no nosso coração, nós vamos ser cheios da palavra. Por quê? Porque é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. O que Paulo quis dizer para nós? Que nós devemos obedecer esse mandamento, nós não temos opção. Paulo não diz assim, se vocês quiserem, vocês deixam essa palavra habitar no coração de vocês. Não, Paulo está dizendo que é um mandamento absoluto quando ele diz, habite ricamente, não é pobremente, ricamente em vós a palavra de Cristo. Segundo aspecto, quando essa palavra ela é habitada no nosso coração, nós vamos ser cheios da palavra, que significa ser governado com ela. Então eu primeiro obedeço e depois essa palavra que está no meu coração, ela vai me governar. É a palavra de Deus que vai me direcionar para fazer a vontade de Deus. Terceiro aspecto, nós aprendemos que quando nós habitamos essa palavra no nosso coração, nós vamos ser cheios da palavra de Deus e essa palavra habitada nos nossos corações vai promover conhecimento bíblico. Ou seja, nós vamos conhecer a palavra de Deus. E em quarto lugar, quando essa palavra ela é habitada no nosso coração, nós vamos ser cheios da palavra e vai desembocar em aconselhamento. Ou seja, nós vamos conhecer a palavra de Deus e vamos saber aconselhar as outras pessoas que precisam de conselho, porque a palavra de Deus ela vai estar habitada aqui no nosso coração. Então, o tempo não nos permitiu na quarta-feira passada. Nós vamos encerrar esse ponto aqui com o quinto, quando Paulo vai dizer aqui no versículo de número 16, ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, Paulo, mais uma vez, ele vai dizer aqui o quinto aspecto, que quando a palavra de Deus, o qual Paulo está dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Nós vamos ser cheios dessa palavra e essa palavra ela vai desaguar em música de louvor e adoração a Deus. Então, qual é a ideia que Paulo está dizendo aqui? Quando a palavra de Deus está no meu coração, nós vamos pronunciar, desaguar música de adoração a Deus, o qual Paulo vai citar para nós, que é salmos e hinos e cânticos espiritual. Então, irmãos, a vida transformada por Cristo, quando nós somos transformados por Cristo e orientados pela sua palavra, expressa para nós sua felicidade e gratidão através de salmos, hinos e cânticos espirituais. O cristão deve cantar porque o cântico é o transbordamento da felicidade da alma remida. Então, qual é a ideia que Paulo está dizendo para nós? E quando essa palavra ela habita no nosso coração, vai produzir para nós cântico de felicidade, cântico de gratidão, cântico de adoração a Deus, porque nós fomos transformados em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o Evangelho produz alegria de viver. O cristão espiritual, ele canta porque ele tem a alegria da sua salvação. Então, a ideia aqui que Paulo está trazendo para nós, quando essa palavra está no nosso coração, nós somos cheios dela, nós vamos viver adorando a Deus. Nós vamos viver glorificando o nome de Deus, louvando o nome de Deus. Olha essa nota aqui de William, quando ele diz que uma breve investigação mostra rapidamente que não é fácil fazer uma distinção clara entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Perdoe, irmão, o que ele está dizendo? Que isso não é tão fácil de fazer essa distinção. Por exemplo, o que é salmos? O que é hinos? E o que é cânticos espiritual? Então, é natural, porém, que quando nós estivermos pensando nos salmos, nos convém à mente sempre, nós lembramos sempre do salmo lá, que também é um cântico, mas a palavra hinos, qual Paulo está dizendo aqui, também aparece lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 19. Só para a gente fazer essa comparação, irmão. Vamos ler esse texto aí? Só para nós entendermos que há uma diferença entre salmos, hinos e cânticos espirituais. E Paulo vai dizer que aqui no Novo Testamento só aparece lá em Colossenses e também aparece aqui em Efésios, quando Paulo vai dizer assim, Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, Paulo está citando lá em Colossenses, e agora ele cita aqui, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espiritual. Então, Agostinho ele vai melhorar, trazer para nós entendermos melhor que hino tem, ou melhor dizendo, um hino deve ter a seguinte característica: deve ser cantado, deve ser em louvor e deve ser dirigido a Deus. Então, tanto salmos como hinos e cânticos espirituais têm que ser em adoração a Deus. Daqui a pouco nós vamos ver essa diferença. Já cânticos espirituais, tem uma palavra grega aí que vai dizer que no sentido de um poema cantado, não só aparecem aqui, como em Efésios, como também aparece lá em Apocalipse, ou seja, trata-se necessariamente de uma canção sagrada. Então, o que é que Paulo está querendo nos dizer, irmãos?
que quando nós somos cheios da palavra de Deus, quando essa palavra ela habita no nosso coração, vai gerar da nossa boca esses salmos, esses cânticos e hinos espirituais, né? Então, tanto esses salmos como esses hinos e cânticos espirituais são cânticos que devem ser cantados em louvor a Deus, em glorificação e bendizer o nome de Deus. Por quê, irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo numa adversidade de cânticos, de hinos, que alguns dizem que até cânticos espirituais. E esses cânticos, eles não levam a pessoa a adorar a Deus. Muitas das vezes são cânticos para o homem, né? Você é um espelho, você é um espelho. Qual é a outra parte que diz lá? Você é o quê? Reflete a imagem do Senhor, ou seja, são cânticos voltados para o homem, né? Você tem o valor sempre centralizado o homem. Então, quando Paulo está dizendo aqui que esses salmos, hinos e cânticos espirituais têm que ser levados para adorar a Deus, porque tanto os compositores evangélicos, eles precisam ser cheios da palavra, porque toda a teologia ela é cantada por meio do hino e cânticos espirituais. Então, irmãos, eu dou graças a Deus, né, pela Igreja Batista Brígio Celeste, porque nós cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí ele traz para nós aqui um exemplo. Por exemplo, Salmos 43. É um salmo oportuno que vai nos ajudar a nós entendermos. Vamos ver esse salmo de número 40. Aqui nós temos aqui o próprio salmo e também nós temos cânticos espirituais, hinos e cânticos espirituais. Salmos 40, qual é o versículo? Estão vendo não, hein? Qual é o versículo? Só o Jansen responde, né? Qual é o versículo? 13, irmãos. O que ele diz lá? Vamos pegar do versículo 1, a oração de Davi. Ele vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os pés. E me pôs nos lábios um novo cântico, que Paulo está dizendo, que salmos, hinos e cânticos espirituais, e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a quem? Ao homem, ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, o Salmo de número 40, versículo 3, reflete aquilo que Paulo está dizendo. Ou seja, mostra que a música tem uma origem que vem de Deus e o Senhor é que nos coloca um novo cântico. E essa música que vem de Deus, ela procede de Deus e ela precisa voltar novamente para Deus. Porque Deus, ele é o autor de todo louvor. Por isso que aqueles que compõem os hinos precisam ter muito entendimento do que é salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque se não tiverem, o que vai acontecer? Vão produzir hinos, cânticos que não glorificam a Deus. E não é isso que nós estamos vivendo aí, irmãos, no meio evangélico, né? Hinos que se dizem espirituais, mas muitas das vezes não glorifica a Deus. Ele vai dizer que também a música cantada na igreja tem uma natureza distinta. Ela é um novo cântico. Não é novo apenas de edição, mas novo em natureza. A música tem um propósito
ela deve ser um hino de louvor ao nosso Deus, e essa música vem de Deus e volta novamente para Deus. Foi isso que eu acabei de falar, né? Vem de Deus e tem que voltar em louvor e adoração para o nosso Deus. Então, ela não é composta nem cantada para entreter os ouvintes, como tem muitos aí, né, que fazem hinos, né, para entreter os ouvintes, menos ainda para agradar os gostos e preferência dos compositores de auditório. A música é um hino de louvor a Deus, ou então não passa de barulhos aos ouvidos de Deus. Finalmente, essa música tem um resultado. Então, quando Paulo está dizendo que quando essa palavra ela habita nos nossos corações, vai gerar para nós uma música de adoração a Deus. E quando ele fala aqui um novo cântico, ele está se referindo que a música que nós cantamos é porque essa música ela é nova, não no sentido que fizeram outra música, mas no sentido que essa música ela habita no meu coração, e assim, quando ela habita no meu coração, vai gerar adoração a Deus. Tinha um irmão lá em Belém, que já está no céu, quando nós chegamos lá, ele dizia assim, eu me lembrei dele quando eu estava estudando isso aqui. Ele dizia assim, irmãos, a Bíblia diz, baseada em Salmos 43, né, que ele diz assim, irmão, a gente precisa cantar novo cântico. Aqui a gente só canta toda vez os mesmos cânticos, a Bíblia diz que tem que cantar novo cântico. Não é assim que o versículo 43 vai dizer, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então ele dizer para mim, irmãos, a gente precisa cantar novo cântico. Mas é dessa forma que Paulo está dizendo, esse novo cântico é quando essa música ela glorifica a Deus, e quando essa música vem por meio da transformação que vai gerar nós a santificação. Ou seja, as pessoas, o qual o cântico vai dizer assim, ó, ou melhor dizendo, o versículo de número 3 diz assim, do Salmo 40, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A ideia aqui, irmãos, para isso que ele está dizendo, é que quando nós cantamos ao nosso Deus para glorificar, as pessoas vão ver, vão temer e vão confiar a Deus, porque é hinos e cânticos espirituais. Não é essas borboseiras que as pessoas andam cantando e as pessoas vêm atrás. Mas não, é um novo cântico, porque esse novo cântico, por meio da palavra de Deus, que me transformou, e as pessoas vão ver, vão temer e vão confiar no Senhor. Por exemplo, vamos pegar o hino do cantor cristão de número 62. Qual é o início? Nome bom? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome lhe dá o quê? Dá consolo, seja no lugar que for. Esse cântico, irmãos, é um cântico novo. Não é novo porque nós cantamos toda vez e criamos, não. É novo porque ele glorifica a Deus, e ele é novo porque as pessoas precisam confiar no Senhor. Então, essa é a ideia aqui que Paulo está dizendo para nós. Amém? Os irmãos estão entendendo o que é hinos e cânticos espirituais? Essa nota diz aqui, a música vocalizada deve ser acompanhada pela música do coração. Aquilo que eu falo, que está dentro do meu coração, né, deve ser aquilo que sai dentro do meu coração. Por isso que Reus, em memória, diz, quando cantamos apenas pela arte de cantar, a adoração se transforma em ritualismo e não em realidade, né?
que ele está dizendo? Que quando essa música, ela não vem do coração, porque a palavra de Deus não está habitada, e isso não vai causar em nós essa alegria. Nós vamos cantar em ritualismo, né? É algo mecânico, não é algo que nós vamos falar, ou melhor dizendo, cantar, que vai sair dentro do nosso coração. Porque tem que sair, irmão, dentro do nosso coração. Qual foi o cântico que nós cantamos agora há pouco? O outro. Olha, já se esqueceram, meu Deus. Hino número 7 do cantor cristão. Né? Maravilhas divinas. Qual é o início que diz aí antes? De Anderson? Ao Deus de amor e de imensa bondade. Que mais? Não, desse jeito não está saindo do coração não, irmão. Desse jeito que nós estamos cantando, é isso que ele está dizendo. Vai se transformar ritualismo. Tem muita gente que canta, mas não sabe nem o que está cantando, irmão. Não observa a letra da música. Não observa a essência da música. Por isso que ao cantar, tem que sair do nosso coração. Ele vai dizer, quando cantamos apenas pela arte de cantar, a adoração se transforma em ritualismo e não em realidade. Então, tudo aquilo que cantamos, nós precisamos cantar de todo o nosso coração. Então, aqui foi o quinto aspecto, tá? Que quando a palavra de Deus é habitada no nosso coração, nós vamos ser cheios da palavra e ela vai desenguar. Rapaz, é muita. Vocês estão ouvindo? É porque é pequeno aqui, né? Ah, tá. Aqui está maior, porque, irmão, não estou conseguindo ver, não. Ok? Em terceiro lugar, versículo 17, nós estamos vendo poderosos recursos de Deus para nos conduzir à santificação. E em terceiro lugar, está no versículo de número 17, quando Paulo vai dizer assim, ó: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o terceiro poderoso recurso de Deus para nos conduzir à santificação é o nome de quem? O nome de Cristo. O cristão da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste deve viver pelo poder do nome de Cristo e para a glória de Deus. Nossas palavras e ações devem ser realizadas em nome de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que tudo que nós vamos fazer tem que glorificar a Cristo. É aquilo que Paulo também falou aos irmãos de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo que nós precisamos viver o nome de Cristo para a glória de Deus através das palavras. Ações devem ser realizadas em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Então, qual é a ideia aqui? A minha ação, né, que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou ao supermercado e vou comprar um tambaqui e vou convidar o pastor Júlio para almoçar na minha casa. Amém? Olha, meu irmão. Deus tem misericórdia. Então, quando eu fizer isso, a minha ação tem que fazer em nome de Jesus. Certo? Melhor dizendo, então, voltando ao contrário essa ilustração. Eu vou lá no Coema, vou comprar uns tambaquis e vou convidar toda a igreja. Mas eu vou convidar toda a igreja para me mostrar. É isso? Essa vai ser a minha ação?
Eu vou convidar toda a igreja para glorificar o nome de Deus, porque é uma ação que eu vou fazer. Por exemplo, o irmão está magoado comigo, o irmão me chateou, aí eu vou chamar algum palavrão para esse irmão, eu vou xingar esse irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui? Por exemplo, você vai dizer assim: Senhor, aquele irmão me magoou. Eu vou falar uns palavrão para ele, mas é no teu nome, Senhor, tá bom? Eu vou xingar ele, Senhor, mas é no teu nome. É isso que Paulo está dizendo? Não, irmãos. Paulo está dizendo: e tudo o que fizerdes, vai comprar um tambaqui, vai abençoar o irmão, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Silas Falcão, ele diz acertadamente que não deve haver na vida do cristão contradição entre suas palavras e ações, entre seu comportamento na igreja e na sociedade que vive. Então não pode haver essa contradição, né? Na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra coisa, né? Eu saio daqui louvando a Deus, glorificando o nome de Deus, e amanhã eu estou xingando meu irmão, e amanhã eu estou falando mal do meu irmão. Não deve haver essa contradição, porque tudo que nós estamos fazendo tem que ser o nome de Cristo. O nome de Cristo é que deve estar em primeiro lugar. Então ele vai dizer que a vida do cristão não pode haver contradição entre as suas palavras e ações, entre seu comportamento na igreja e na sociedade quem vive. A vida toda ela é sagrada. Tudo que o cristão fala e disser deverá ser digno do seu Senhor e Salvador. Cristo é preeminente em seu viver e por isso o cristianismo que ele vive é integral. Ação, palavra tem que ser tudo para a glória de Deus. Todas as coisas são sagradas para ele, visto que ele pode fazer tudo em nome de Jesus. Mas é isso que acontece, irmãos, conosco? O que os irmãos acham? Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, está glorificando o nome de Deus? Se não está, essa palavra ela precisa habitar nos nossos corações. Rapp, ele diz assim, que a totalidade da vida do cristão fica debaixo do nome de Jesus. O nome de Jesus está em cima e a vida do cristão está embaixo. Quando nós devemos interpretar essa expressão em nome do Senhor Jesus, como elemento ou esfera do agir, nada indigno de Cristo pode ser feito. Nada inepto deve ser dito em associação íntima com Ele. Mas tudo deve ser feito de tal maneira que a santa presença e caráter de Cristo não seja ofendido. Mais uma vez, tudo que nós vamos fazer, falar, tem que glorificar o nome de Deus. Quando fazemos algo por meio da palavra ou ações em nome de Cristo, estamos com isso reconhecendo sua autoridade. Seja quando eu faço alguma coisa, quando eu falo alguma coisa que glorifica, eu estou reconhecendo que Cristo ele é o meu Senhor, que Cristo ele é a autoridade na minha vida. Aí ele ilustra aqui um presidente. Quando o presidente assina um documento, aquele documento tem autoridade. Então, Cristo, ele é o nosso Senhor, Cristo, ele é a autoridade nas nossas vidas, e quando ele falar, nós devemos obedecer. Quando ele falar, nós devemos guardar nos nossos corações, e tudo que nós vamos fazer em ação, em palavra, vai glorificar o nome de Deus.
Sabe por quê? Porque o nome de um presidente no decreto transforma em lei. Quando você assina um cheque, o banco reconhece a sua autoridade e paga todo o valor devido. É por causa do nome de Cristo que temos essa autoridade para orar. Então, qual é a ideia aqui, irmãos? Tudo tem que ser para quem? Para a glória de Deus, por meio das ações e por meio da palavra. Porque fazendo assim, nós vamos ter autoridade para orar e Deus, segundo a sua vontade e o seu querer, Ele vai responder todas as nossas orações. O que diz aqui, irmãos, para nós corroborar com isso? João 14:13. Quando tudo for para a glória de Deus por meio de ações e palavras, aí nós vamos ter autoridade, nós vamos ter autoridade de orar. João 14:13. Ele vai dizer assim, ó: e tudo quanto perdides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. E Deus, Ele vai responder nossas orações. Versículo 14, se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, mais uma vez, quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, nós vamos ter essa autoridade para orar, e o Senhor Ele vai nos responder a oração, porque é Ele que está falando. Se me perdides alguma coisa em meu nome, assim como Paulo está dizendo, né, em nome de Jesus eu o farei. Olha o capítulo de número 16, para não ficar só nesse, versículo 23 ao 26. João 16, 23 ao 26. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se me perdides alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá, em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Versículo 25. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós? Então, tudo no nome do Senhor Jesus. Então, quando tudo nós fazermos no nome do Senhor Jesus, diante desse texto aqui, pelo nome do Senhor Jesus, Ele vai responder às nossas orações. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa autoridade, e nós estamos fazendo pelo nome de Jesus. Por isso, irmãos, que ao final da oração, o que é que nós falamos em nome de quem? Em nome de Jesus, porque Paulo está nos ensinando que isso é uma arma poderosa, é um recurso poderoso de Deus que vai nos conduzir à santificação, vai nos conduzir a obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos fazendo em nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, fazendo essa aplicação, tudo nós estamos fazendo no nome de Jesus? Tudo nós estamos fazendo no nome de Jesus? Eu vou xingar aquele irmão, Senhor, mas é no teu nome. É para a tua glória, Senhor, tá bom? Eu não vou perdoar aquele irmão, mas, Senhor, é para te glorificar. É isso que nós estamos fazendo? Senhor, eu vou abrir esse negócio, mas esse negócio não é no teu nome, não, é no meu próprio nome, tá bom, Senhor?
Não, Paulo está dizendo, irmãos, ações, cada ação, movimento, cada palavra que sai da nossa boca tem que ser em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, nós não vamos evidenciar essa santificação. Caso contrário, nós vamos ser impuros, porque nós não estamos fazendo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo está dizendo que, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando essa palavra, irmãos, ela habitar nos nossos corações, tudo que nós vamos fazer, por meio de ações, por meio de palavra, vai glorificar o nome de Deus. Vai glorificar o nome de Deus. Essa semana eu fui visitar um irmão e eu disse, irmão, tudo que você está fazendo não está glorificando o nome de Deus. Mas se você acha que tudo que você está fazendo está glorificando o nome de Deus, prossiga. Se você acha que tudo que você está fazendo está glorificando o nome de Deus, então prossiga. Porque tudo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. E tem muitos crentes, irmãos, que estão fazendo tudo pelo seu próprio nome. Eu vou fazer isso pelo meu próprio nome. Eu vou pagar o mal com o mal pelo meu próprio nome. Eu não vou obedecer os mandamentos do Senhor pelo meu próprio nome. Não em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, amém? Faltou amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós encerramos esse tema, que é evidências da verdadeira santificação. E encerramos também o terceiro subtópico, a santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos ordenados por Deus. Quarta-feira que vem, eu não vou poder dar esse estudo, porque se Deus quiser, eu vou estar viajando para Tefé, e o diácono Ivon com outro diácono vão ficar aí com os irmãos. Mas, na próxima quarta-feira, se eu chegar a tempo, eu vou sair de lá na segunda, acho que na quarta eu já estou aqui. Nós vamos iniciar um novo tema central, que é relações humanas na família e no trabalho, que corresponde do versículo 18 ao capítulo de número 4 e versículo de número 1. Aqui nós temos 4 subtemas. Primeiro subtema, os princípios gerais que regem os relacionamentos na família e no trabalho. Segundo subtema, os princípios de Deus para o relacionamento conjugal. Terceiro subtema, os princípios de Deus para o relacionamento entre filhos e pais. Os princípios de Deus para o relacionamento entre servos e senhores. Por isso, irmãos, eu quero encorajar os irmãos, incentivar os irmãos, não falte o culto de doutrina e oração. É muito importante porque aqui nós aprendemos a doutrina, que nós aprendemos o preceito de Deus. Então não falte culto de doutrina e oração. Amém?